A Bíblia diz em 2 Samuel, capítulo 7, de 1 a 29. E aconteceu que, quando o rei Davi já morava em seu palácio, pois o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos ao redor, o rei disse ao profeta Natã: Veja, estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca de Deus se encontra numa tenda. Vamos parar um pouquinho aqui. A gente percebe que o rei Davi, no seu palácio, ele não mudou. Não é porque ele estava no palácio que ele esqueceu. Ele lembrava de tudo. Ele ainda era a mesma pessoa. Me chama a atenção, ele já morava em seu palácio. Estava instalado. Conforto, segurança, poder, vitória sobre os inimigos. E olha que interessante, ó. O Senhor tinha dado descanso de todos os inimigos. Todos os inimigos. Davi era, vamos dizer assim, o retrato da prosperidade, da vitória, do sucesso. E o que importava para ele? Onde estava a arca de Deus? Como é que eu estou numa casa de cedro e a arca de Deus está numa tenda? Aí ele fala ao profeta Natã. Quem é Natã? Natã significa dádiva de Deus. Aí olha o que Natã disse ao rei no verso 3. Vá e faça tudo o que estiver em seu coração, porque o Senhor está com você. Natã era um profeta, um homem de Deus. Não há dúvida disso. Mas aqui tem uma coisa muito importante. Que mesmo homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas que não estão em pecado, elas continuam sendo pessoas. Elas são limitadas e muitas vezes precipitadas. Muitas vezes nós damos conselhos baseados nas nossas opiniões, nas nossas experiências. A gente fala de coisas que a gente nem sabe direito. Mas como aquela pessoa é uma pessoa querida, a gente tem um relacionamento, a gente acredita que possa dar um bom conselho. E sim, conselho é bom. Na multidão dos conselhos, há sabedoria, há direção, há vitória. É bom. Mas o que a gente aprende nesse conselho, ou nesta palavra que Natã dá para Davi? Vai e faça tudo o que estiver em seu coração, porque o Senhor está com você. O que a gente sabe sobre o coração? Que o coração, ele é enganoso. Ele pode nos corromper. Ele é enfermo. Então, quando ele diz, vá e faça tudo que está no teu coração, porque o Senhor está com você, ele estava partindo do princípio de quê? De que Davi era uma bênção, de que Davi era santo, era um rei ungido pelo Senhor, que Davi tinha vencido seus inimigos. Quer dizer, ele estava olhando do ponto de vista natural e concluindo que Davi podia fazer o que ele quisesse, porque Deus estava com ele. Paulo diz, não quero conhecer mais ninguém na carne. Sabe, não cair nessas armadilhas, só que a gente cai. A gente fala, a gente conclui, a gente aconselha baseado nas aparências, nas experiências, naquilo que a gente conclui. Aí vem o verso 4. Então, Natã era uma dádiva de Deus, era um presente de Deus, era um profeta abençoado, era um homem de Deus, mas era um ser humano e falhou, deu um conselho que não era o conselho do Senhor. O que ele deveria ter feito? Vamos consultar o Senhor? Vamos orar? Eu digo para minhas amigas, oremos. Então, eu oro daqui, tu ora daí. Deus vai falar com uma ou com as duas.
E assim muitas coisas são decididas. Então, às vezes a gente responde naquele afã de querer ajudar o amigo, de querer ajudar a amiga, de querer abençoar, mas não consultou o Senhor, não orou, não perguntou o que Deus acha a respeito daquilo. E isso não é um pecado, é uma precipitação, porque a gente não está querendo fazer o mal. É uma coisa natural do ser humano. Como quando Pedro falou, sei lá quantas vezes, coisas, entre aspas, absurdas. E o Senhor Jesus sempre tinha paciência com Pedro. Por quê? Porque ele era impulsivo. Ele falava. Claro, uma vez Satanás usou Pedro e aí o Senhor repreendeu Pedro. Mas eu tô falando naquelas várias frases estapafúrdias de Pedro. Por exemplo, no Monte da Transfiguração. Que bom que a gente está aqui, porque nós vamos fazer uma cabana, né? Uma tenda para ti, para Moisés e outra para Elias. Ele falava umas coisas assim que não tinha muito sentido. Então, neste momento aqui, o profeta Natan está falando uma coisa baseado na opinião dele, na experiência dele, ou na conclusão dele da bênção que era Davi. Aí vem o 4. Por isso que a gente tem que prestar muita atenção. Porém, ó, como é que começa o verso 4? O verso 3 está terminando ele dizendo, faz tudo o que tu quiser, o que está no teu coração, porque o Senhor é contigo. É como muitas pessoas dizem, seja feliz, não sei o que, as pessoas dizem isso. Não é bem assim, gente. Não é bem assim. O que Deus quer para cada um de nós tem que ser procurado, é um tesouro. A gente tem que investigar, buscar, descobrir, discernir e obedecer à vontade de Deus para as nossas vidas. Então aqui, ó. Porém, mas, contudo, entretanto, todavia, naquela mesma noite, a palavra do Senhor veio a Natan dizendo, 5. Vá e diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, você quer edificar um templo para minha habitação? Desde o dia em que tirei os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, não habitei em nenhum templo, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo, em todos os lugares em que andei com todos os filhos de Israel. Por acaso falei alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que vocês não construíram um templo de cedro para mim? Então aqui Deus está deixando bem claro que ele não pediu um templo. Ele não pediu. Nenhum momento ele pediu. Isso Deus falando para Natan. 8. Agora diga ao meu servo Davi. Então tu tá vendo que Deus não está... meu servo Davi, tá tudo bem entre Deus e Davi, nesse particular. Ó, diga ao meu servo Davi. Assim diz o Senhor dos exércitos. Eu tirei você das pastagens e do trabalho de trás das ovelhas, de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. A minha tradução mais antiga dizia, eu te tirei de trás das malhadas, quer dizer, tu estava lá escondido atrás das ovelhas, como quando Samuel foi ungir, né, Davi, que ele não sabia que era Davi, um dos filhos de Jessé, e o próprio Jessé, o pai, diz, tem mais um que está lá cuidando das ovelhas. Quando Davi chegou lá para ver, para obedecer seu pai, levando pães e queijos, e aí o irmão mais velho fala, bem que tu deixou aquelas ovelhas, distratou ele, quer dizer, a ovelha significava algo de uma certa humildade, vamos dizer assim. Era sempre algo esquecido, abandonado. Era assim, ó, me tirou lá do fundo. Eu tava lá num lugar. Era um pastor de ovelhas, né? Com o cheiro das ovelhas, levando as ovelhas para cima e para baixo, suado, quieto, sozinho lá. Lembra que Moisés foi humilhado 40 anos também, como um egípcio, teve que ficar cuidando de ovelha? Porque a gente sabe que cuidar dos animais envolve muitas coisas. E não é só uma parte agradável, né?
A gente tem que limpar, tem que lavar, tem que dar de comer, tem que proteger. Tudo que envolve. Então, Deus está lembrando Davi do que ele fez na vida dele. Então vamos ver. No 8 de novo. Eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Estive com você por onde quer que você andou e eliminei todos os seus inimigos diante de você. Engrandecerei o seu nome, como só os grandes têm na terra. Então, olha aqui, ó, isso aqui é o próprio Deus falando sobre Davi. Deus fez o nome de Davi grande. Ele tirou Davi de trás das ovelhas, de correr atrás das ovelhas, para fazê-lo príncipe, para fazê-lo rei, e rei sobre todo Israel, e para dar um nome poderoso para Davi. Engrandecerei o seu nome como só os grandes têm na terra. 10. Prepararei um lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afligirão, como no passado, desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos. O Senhor também lhe faz saber que ele, o Senhor, fará uma casa para você. Quando seus dias se completarem e você descansar com os seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu o castigarei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Vamos parar aqui um pouquinho. Então, Deus está prometendo para Davi que Davi não vai mais ser perturbado, que o povo não vai ser perturbado, que os inimigos vão ser vencidos, derrotados, expulsos, que haverá tempos de paz e refrigério. Mas ele deixa bem claro, tem que obedecer. E fala do descendente, que nós sabemos que é Salomão. Se ele transgredir, se ele desobedecer, vai ter açoite, vai ter castigo, vai ter vara, vai ter disciplina. Aí vem o 15. Mas a minha misericórdia não se afastará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de você. É como se ele dissesse assim, tu lembra o que aconteceu com Saul? Eu sou o mesmo Deus. Bênção, obediência. Obediência, bênção. Maldição, desobediência. Desobediência, maldição. Então, a regra é para todos. E a régua cada vez se eleva mais. Então, Davi sabia que ele tinha que andar na linha. Porque Deus estava deixando bem claro, tu não vai construir a casa para mim, mas o teu descendente vai. Mas se o teu descendente andar na linha, me obedecer, as bênçãos vão seguir, vão andar atrás dele. E o que aconteceu com Saul? Deus aqui, ó, bem claro, Deus não agiu com misericórdia com Saul. Por quê? Porque Saul não estava nem aí para Deus. A gente viu no vídeo. A minha misericórdia não se afastará dele, como a retirei de Saul. Então, Deus retirou a sua misericórdia de Saul. Saul pereceu porque não teve a misericórdia de Deus. A palavra é clara, a Bíblia diz, Deus vai ter misericórdia de quem lhe aprouver ter misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Sim, as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Nós devemos lembrar disso todos os dias. Então, se Deus retira a sua misericórdia, nós estamos numa situação difícil? Sim, seremos consumidos, porque são as misericórdias de Deus que não permitem que nós sejamos
consumidos. Então, por que Saul foi rejeitado? Porque Deus retirou a misericórdia de Saul. 16. Quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras e conforme toda essa visão, assim Natan falou com Davi. Então tu imagina, Natan disse, pode fazer, vai dar tudo certo, Deus está contigo. E aí depois Deus vem numa visão, em sonho, e fala tudo isso para Natan. E daí Natan fala para Davi o que tinha que ser feito e como e quando deveria ser feito. Como que Deus tinha planejado. E o que fica para nós? A importância da promessa de Deus com Davi, da fidelidade de Deus com Davi, que era para sempre. O seu trono ficará para sempre. Sempre haverá uma luz brilhando. A lâmpada de Davi nunca se apagará. Aí vamos ler. Esse que vem agora é um salmo de louvor, vamos dizer assim. Então o rei Davi se pôs diante do Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? Como se isso ainda fosse pouco aos teus olhos, Senhor Deus. Também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes. E isto é instrução para toda a humanidade, ó Senhor Deus. Sabe, Deus é tão bom que ele fala, vamos dizer assim, do presente, do passado e do futuro, para acalmar o nosso coração, para te dar firmeza, para te fortalecer, para te dar esperança, para aumentar a tua fé. Que mais ainda te poderá dizer, Davi? Pois tu conheces bem o teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda essa grandeza, dando-a a conhecer a teu servo. Portanto, grandioso és tu, ó Senhor Deus, porque não há ninguém semelhante a ti, e não há outro além de ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. A gente percebe a intimidade, o relacionamento, o amor, a reverência, o respeito de Davi por Deus. Quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para ser o seu povo? Fizeste para ti mesmo um nome, e fizeste por teu povo estas grandes e tremendas coisas, para a tua terra, diante do teu povo que resgataste do Egito, e desterrando as nações e os seus deuses. O que a gente vê aqui? Que Davi está agradecendo a fidelidade de Deus desde o princípio. Fica uma lição para nós. Lembrar de onde Deus nos tirou. Nem todos nós estávamos cuidando de ovelhas num rebanho escondido num canto. Mas cada um sabe de onde Deus tirou. Quando o Senhor nos salvou, nos resgatou, nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o Filho do seu amor, nos tirou da escuridão, nos trouxe para a luz. A gente tem que lembrar de onde Deus nos tirou, de onde Jesus nos salvou e sermos gratos, diariamente gratos. 24. Estabeleceste o teu povo de Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Nós somos filhos e somos filhas para sempre. Nada nem ninguém nos separará do amor de Deus. Ninguém nos arrebatará, nos roubará, nos tirará da mão do Senhor, do aprisco, do rebanho. Nós somos cuidados, protegidos e guardados para sempre. 25. E agora, Senhor Deus, quanto a esta palavra que disseste a respeito de teu servo e a respeito da sua casa, confirma-a para sempre e faze como falaste. Seja para sempre engrandecido o teu nome e que se diga: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel. E a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo:
edificarei uma casa para você. Por isso o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens prometido ao teu servo este bem. Queiras agora abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção a casa do teu servo será abençoada para sempre. Deus diz que nos abençoa até 1000 gerações daqueles que o buscam, daqueles que o obedecem. E aqui a gente está vendo que ele firmou o trono, o reino, a coroa de Davi. Davi reconhece a bênção do Senhor. Davi reconhece que o Senhor o tirou de trás das ovelhas para ser rei de todo Israel. Davi almejava construir uma casa para Deus. No entanto, este privilégio será de seu filho, de Salomão, né? Mas a honra da descendência de Davi será para sempre. Essa foi a promessa de Deus. Então, o que fica para nós hoje? De que às vezes nós seremos impedidos de algumas coisas. Nós receberemos o não de Deus em questões muito específicas. Eu já recebi muito não. Mas, porém, todavia, entretanto, eu me alegro com os sims do Senhor. Porque eu acredito, eu creio que os nãos são proteção. É mais amor até. Quando tu pensa assim, Deus me amou tanto que me disse não. Aquilo ia me destruir, ou eu ia me afastar. E Deus me ama tanto que me disse não. E hoje foi o não de Deus para Davi.